tempo, assim, deveria estar fazendo outras coisas, porque ela já está ficando velha e ela não conseguiu fazer nada ainda, né? Então, você vê que é um jeito diferente de pensar, né? Em relação a jovens de 25 anos que não são superdotados, né? Que sabem que ainda tem muito caminho pela frente e tudo mais. Então, existe uma cobrança também deles, né? Uma expectativa de sucesso. E aí, falando de sucesso, é importante, a Ângela comentou um pouco sobre isso na semana passada, né? A gente pensar que ter superdotação não é sinônimo de ter sucesso na vida. Né? Muitas vezes as pessoas vêm para a identificação, se preocupam em saber o número do QI delas, se apegam a essa informação do QI e acham que isso vai solucionar todos os seus problemas. Né? Então, se eu tenho QI 145, eu vou ter sucesso na vida. E a gente sabe que a verdade não é essa. Né? Se a gente se apega simplesmente ao número de QI, a gente fica muito reduzido. Até porque os testes de inteligência no campo da psicologia avaliam determinadas áreas do conhecimento. Né? Então, a gente não consegue mapear todos os tipos de altas habilidades de superdotação a partir dos testes. Né? Pensando nisso, eu posso citar, por exemplo, o Garrincha. Ele era brilhante no esporte, tinha uma alta habilidade, criou passes, né? Foi muito importante para o desenvolvimento do futebol, mas se a gente fizesse um teste de inteligência nele, provavelmente o resultado seria médio ou talvez até inferior. Né? Então, é importante a gente pensar nisso. Não basta só ter um QI alto. E se apegar só à questão do QI não é o mais importante. Né? Então, eu sempre tento discutir com os meus pacientes nos atendimentos, durante o processo de avaliação e depois, né, se ele permanece em atendimento, isso. Tá, ok, o seu QI é esse. Mas e aí, o que você vai fazer com isso? Como que isso vai te ajudar na vida para você alcançar os seus objetivos? Né? Só simplesmente saber desse número não vai te dizer nada. Tem que trabalhar duro. E o Renzo, ele fala disso, né? Tem que trabalhar duro, não basta ter só o talento. Você tem que trabalhar duro, se dedicar, treinar, como os atletas de alto rendimento, né? Como os músicos que tocam em alta performance, né? Precisa de muitas horas de treino para desenvolver essas habilidades, essas potencialidades. Isso serve para todas as áreas da vida. Né? Então, se eu quero ter sucesso profissional, eu preciso me dedicar, eu preciso trabalhar duro. Claro que eu tenho uma vantagem, né? Eu tenho uma facilidade para aprender, eu tenho uma vantagem em relação às demais pessoas. Mas se eu não trabalhar duro, não vai me adiantar muito saber que eu tenho um alto QI. Então, isso é uma coisa que eu sempre procuro ressaltar, porque as pessoas, às vezes, se apegam muito a essa informação. E quando a gente fala de identificação de superdotação, não é só o teste de inteligência. Né? Você trabalha com identificação e você não é psicóloga. E você consegue avaliar outros aspectos que eu, enquanto psicóloga, não consigo avaliar. E se a gente pega uma pessoa que tem talento em uma outra área, que nós duas não temos expertise, a gente tem que buscar um profissional que tenha aquela expertise para fazer a avaliação. No campo da música, por exemplo, né, no campo do esporte. Então, a gente tem que ter essa noção, né, que existem várias áreas, existem vários perfis de superdotação. Então, se a gente avalia só alguns aspectos no teste, a gente está pegando mais os superdotados acadêmicos, né, que tem aí as questões cognitivas mais desenvolvidas. Mas não significa que, se ele não tem um QI alto, não significa que ele não possa ter altas habilidades em outra área, né? E aí é o desafio, né? Como que a gente faz para avaliar os superdotados das outras áreas, né? Principalmente os criativos, enfim, né? Como que a gente faz a questão da liderança, como que a gente avalia esses outros aspectos, né? A Claire, inclusive, estuda aí essa questão da liderança e tal. A gente tem que pensar nesses outros aspectos também, na música. Né? A gente tem a Fabiana Koga, que recentemente fez uma tese trazendo um instrumento de rastreio. Então, a gente tem que pensar nesses outros aspectos também, que não são só os cognitivos. A gente tem que abrir um pouco mais a nossa mente em relação à questão da superdotação, né? Isso eu sempre converso bastante com os meus pacientes, principalmente nesse processo de ressignificação logo após a identificação. E aí, né, como é que a gente vai caminhar a partir de agora, né? Então, esse é um ponto importante, assim, que eu acho legal destacar. Eu teria muitas outras coisas para falar,
mas eu acho que o nosso tempo aí já está próximo dos 30 minutos, né, que era a minha encomenda de falar aproximadamente 30 minutos, mas eu queria deixar, assim, para finalizar, né, o que eu penso em relação ao nosso objetivo com os superdotados. Falei um pouco isso no começo, é uma área que me encanta, né, eu não escolhi essa área me escolheu. Eu fui para a superdotação exatamente para atender uma demanda de trabalho. Na época, eu trabalhava na Secretaria da Educação e precisava mandar um psicólogo e um pedagogo para formação lá no MEC, para iniciar a implantação dos NAS lá no finalzinho de 2004. Né? Então, tive a oportunidade de ouvir grandes referências da área durante toda a minha trajetória e agradeço muito, né, Cristina Cupertino, que me ajudou muito no começo, a Ângela, a Cristina Delu e tantas outras, né, que a gente ouvia nos congressos e tudo mais. Então, a minha formação veio nesse processo aí de implantação do NASE. Então, eu digo que eu fui escolhida pela área por isso, né, e aí eu me encantei e fui buscar minha formação pessoal para poder realmente trabalhar com essa área, né, então, descobri o meu propósito aí, a partir do momento que eu tive contato com a superdotação. E eu costumo dizer que o meu papel em relação aos superdotados, né, e aí tem dois papéis, né, porque eu também trabalho com formação de professores, eu também trabalho com identificação de crianças, com implantação de modelos inclusivos nas escolas, né, então também tem esse outro lado que não só a questão clínica, né, trabalho com consultoria também nessa área. O grande propósito para mim é fazer com que essas pessoas sejam identificadas, sejam reconhecidas, possam ter espaço para ter o desenvolvimento do seu potencial, possam encontrar o seu propósito de vida, a sua melhor versão e se sentirem autorrealizadas, né? Acho que é o grande objetivo, assim, de todos os profissionais que trabalham nessa área da superdotação, né? Trabalhar tanto com as crianças, quanto adolescentes, adultos, com os pais, professores, para que cada vez mais a gente elimine esses mitos, estereótipos que acabam por prejudicar demais o reconhecimento desses talentos, né? Então, existem muitos mitos na área que a gente sabe, e isso aparece também no consultório, né? Então, as pessoas, às vezes, não têm esse entendimento de que elas podem ser boas em uma área específica e não tão boas em outras áreas. Então, tem alguns mitos que acabam atrapalhando esse reconhecimento, né? E à medida que a gente vai auxiliando essa pessoa a se encontrar, né, a se entender com esse novo, com esse diagnóstico, né, enfim, com essa nova forma de ver, acho que dá aquela sensação de alívio, né, de descobrir, puxa, aquilo que eu sentia de diferente era isso, era superdotação, né, poder reconhecer essas características, poder trabalhar seus pontos fortes e encontrar seus caminhos, né, acho que é isso, fazer com que a pessoa encontre a sua melhor versão, acho que é o grande objetivo, o grande propósito aí do nosso trabalho nessa área, né, e eu tenho tentado contribuir da melhor forma possível, né? Acho que aprendi bastante com referências da área, agora me sinto um pouco mais capacitada para poder colaborar também, porque a gente tem que continuar esse trabalho, né, Karina? Nós temos que continuar esse trabalho, fortalecer esse trabalho, para que a gente realmente consiga, como você disse no começo, né, fazer o nosso país se tornar uma referência em termos de atendimento a superdotados. Seria um grande objetivo aí que a gente poderia atingir, né? Foi muito boa essa sua fala no início. Bom, então eu encerro, assim, essa explanação geral, trouxe alguns tópicos para provocar também, né? Acho que para abrir aí espaço para as pessoas perguntarem, e agora fico à disposição para responder as dúvidas e questões que surgiram aí ao longo da minha fala. Parabéns, os nossos participantes estão aqui super empolgados, trazendo seus relatos, a sua fala fez muito sentido, eles estão comentando, isso mesmo, eu me identifiquei, isso acontece comigo, e você com certeza está contribuindo muito, né? Nós olhamos para as nossas referências, nós temos o privilégio de caminhar com pessoas tão
competentes, né? Ângela Virgolini, professora Delu, a Cupertino, Maria Lúcia Sabatelli, tantas outras pessoas que a gente poderia mencionar aqui a Soraya Napoleão, Nara Joyce, né? Tantas pessoas. Eu costumo dizer que é o nosso conselho sênior, as pessoas que estão na área. Exato. E nós temos obrigação, né? Nós que bebemos dessa fonte tão preciosa, temos a obrigação de continuar, né, ao lado delas agora, tentando representar a área e fazer o nosso melhor. E nós todos os dias acordamos, estudamos, trabalhamos em prol dessa área para que de fato seja uma referência no nosso país. Claro, temos que caminhar muito para que isso aconteça, mas eu sonho com o dia que o Brasil atenderá verdadeiramente os seus superdotados, né? Não só o superdotado, toda e qualquer pessoa, mas olhando aqui em especial para o superdotado, que é o nosso foco nesse momento, porque eu acredito muito que é a formação dos nossos recursos humanos que realmente vai alavancar o nosso país em todas as outras áreas, né? Então, temos que investir, como diz a doutora Ângela Virgolin, as respostas aí que a gente precisa para as curas, né, para tantas coisas, virão dos superdotados, muito provavelmente, porque conseguem pensar fora da caixinha, enquanto as soluções que se tem são comuns, não fazem a diferença, não resolvem as demandas, vem lá o superdotado que tem aquele olhar diferenciado e consegue trazer muitas soluções, né? A tua fala, ela foi muito rica, na minha perspectiva. Gostei demais quando você falou sobre essa percepção de diferença, e isso é algo que a gente escuta desde a criança até lá o idoso, né? Essa pessoa superdotada em todas as fases da sua vida, ela traz esse sentimento de, puxa, eu sou diferente, né? Eu não me encaixo. Não é uma regra, mas é muito comum que isso aconteça. E qual que é a minha grande preocupação e uma das minhas principais justificativas para buscar a identificação na infância é que quando essa criança ela sabe que ela é diferente, ok, mas que essa diferença tem como causa algo positivo, que é a superdotação, porque a minha bandeira, gente, é que a superdotação é algo positivo, é algo saudável, né? Se for bem atendida, nós podemos... É um privilégio ser superdotado. Portanto, se essa criança sabe que ela é diferente e ela entende o porquê dessa diferença, que é diferente, mas isso não quer dizer que seja algo ruim, muito pelo contrário, ela consegue, então, construir autoconceito, autoestima, crenças de controle e passa a gostar de si mesma. E ela terá uma adolescência, né, que ela vai, se estiver sendo atendida, claro, né, nas suas necessidades, ela vai continuar gostando de si mesma. Nós teremos um adulto também que tem uma autoestima preservada e etc. Agora, quando nós temos uma criança que se vê como diferente, um adolescente, ele olha para a turma dele na escola, todo mundo tem uma certa forma de viver, né, de enxergar o mundo, certos interesses ali em comum, e ele é o que destoa. Puxa, na nossa cultura, gente, ser diferente é algo ruim. Tanto é que muitas pessoas buscam, não é? Buscam se encaixar. A Tatiane acabou de dizer, busca se encaixar, se padronizar, faz de conta que não é diferente. Porque nesse contexto, ser diferente é ruim. Agora, quando eu mostro para esse sujeito que a sua diferença tem como causa algo positivo, puxa, eu ressignifico, né? E com o adulto, o que eu percebo no consultório? É muito comum. Ele passa a vida inteira se vendo como diferente, logo isso é ruim na nossa cultura. Então, eu tenho um problema, como você falou, Denise, eu tenho um problema. O problema está comigo, né? O problema sou eu. Não consegue se entender essas múltiplas influências que foi vivenciando ao longo da sua vida, que trouxeram, que acarretaram essa formação aí das crenças de modo não tão saudável, né?
Eu me lembro de uma adulta que eu atendi ano passado, assim, dos casos que eu já atendi de adultos, ela foi, para mim, um dos mais significativos, que ela veio com muito sofrimento, e ela falou assim, olha, você é minha última opção, eu já não sei mais o que fazer. E uma amiga minha falou de você para mim. Então, ela veio no meu consultório, começamos um trabalho de identificação, e a minha perspectiva, sabe, Denise, de entender a avaliação é que nós pensamos para o superdotado, muitas vezes, já que a nossa expertise de trabalho. Entretanto, uma avaliação bem feita, ela é importante para qualquer pessoa. Porque a avaliação, ela vai trazer um conhecimento, Sim. Autoconhecimento, né? Quando criança, ela orienta os pais, a escola, sobre como melhor atender aquele sujeito. Quando adulto, traz essa autocompreensão. E no caso dessa minha paciente, ela estava tomando uma série de medicações, ela tinha sido encaminhada para o hospital psiquiátrico, então, assim, um caso muito sério, e nós começamos um trabalho de identificação, de avaliação, enfim, e ao final nós chegamos à conclusão de que ela é uma pessoa superdotada. E esse processo de autoconhecimento, ela com a terapeuta e comigo ao mesmo tempo, a levou a uma, entre aspas, libertação, no sentido de que ela conseguiu se compreender e ela entendeu, gente, que aquelas dores que ela carregava, aquelas marcas, aquelas percepções de si mesmas, não era o que ela pensava, não tinha aquela origem negativa, e isso fez com que ela ressignificasse as suas crenças. E hoje é uma pessoa que está super saudável, não toma mais remédio, medicação nenhuma, né? Já teve alta da terapia, enfim. Então, veja, como que eu acredito muito nisso, porque é algo que eu vivo sempre. Essa identificação, a identificação da superdotação na vida adulta, ela traz um alívio e, principalmente, um autoconhecimento, um ressignificado de si mesmo, e daí sim a pessoa destrava, né? Ela identifica os seus potenciais, as suas habilidades, se reconhece nos seus pontos fracos, porque ela também pode ter ponto fraco. Nós não estamos dizendo que o superdotado vai acertar sempre, é bom em tudo, não, mas ela descobre o seu ponto forte, e ela vai investir nisso, e vai ser feliz. É isso que nós queremos, né? Então, exatamente. Porque até aquele momento, muitas vezes, ela está focada só nos aspectos negativos, né? Por não se encaixar, ela só está focada nos aspectos negativos. E aí, quando você mostra para ela que tem um outro lado, né? Que tem potencial, que tem potência, você abre aí uma janela de possibilidades, né? Estou vendo comentários ali, vi que um paciente meu já fez um comentário ali, né? Falando que quando ele chegou até ele estava desesperado. Né? Olha só. E como que para nós que atendemos os adultos meu Deus, como é satisfatório, né? A pessoa evoluir e a gente vê que ela está melhorando, está mais feliz e aquele peso vai saindo das costas, né? Imagina quantos adultos que nós não temos nesse nosso país, né? Que passam por tantas dores, tanto sofrimento. E se a gente fizesse uma avaliação, se a pessoa, sendo superdotada ou não, mas ela conseguiria se entender e assim ela teria aí uma possibilidade de um caminho mais leve, né? Então, gente, a avaliação, na minha perspectiva, ela é muito preciosa. E nós avaliamos, nós brigamos muito hoje por avaliar a criança. Ó, o Robson, que bonitinho. Nós lutamos muito para que a avaliação seja para todas as crianças, para que a gente não tenha adultos lá na frente com muito sofrimento, né? Que nós tenhamos aí crianças desde cedo se reconhecendo, tendo seu potencial desenvolvido, para que adultos sejam saudáveis, né? E eu quero fazer um destaque quando você fala sobre as mulheres superdotadas, de fato, elas são nós, né? Quem foi identificado depois de adulto sabe o quanto que é negligenciado, o quanto que a gente não consegue ainda identificar todas, infelizmente, e temos a tese da doutora Suzana Pérez, que ela fala muito bem sobre a mulher superdotada na vida adulta. Sugiro que quem tem curiosidade, interesse, também procure esse material.
Quando você traz a questão dos afrodescendentes, dos latinos, nós temos hoje a doutora Jane Chagas, que está fazendo um pós-doutorado sobre esses grupos minoritários, né? E ela estará conosco no dia 17, ela falará sobre a população superdotada indígena, quilombola, que a gente nunca pensa sobre eles, tá? Então fica aí também esse convite. E algo bem importante, você trouxe essa questão do QI, ainda é algo que a gente tem que lutar sempre, né? Porque se tem muito forte essa ideia de que o QI é sinônimo de superdotação, sabemos que não. O QI, eu sempre falo, ele é um dado importante, a gente não pode dizer que não, mas ele não é o mais importante. Ele vai nos trazer um dado de potencial. Agora, a superdotação com base em Renzulli, por exemplo, ela é comportamento, né? Ela é desempenho. E nós temos... Ela é desempenho. Né? Nós temos potencial e nós temos aqui o desempenho. Existe o meio de campo. Para que o potencial se transforme em desempenho, tem o trabalho duro. Né? Então, o QI, ele vai mostrar para nós o potencial. Agora, se eu não tiver um atendimento, como você falou, né, um enriquecimento, etc., esse potencial pode só ser potencial e não se transformar em desempenho, né? E por fim, nas minhas considerações, nós temos um trabalho muito precioso da doutora Leandra Costa, lá de Santa Maria, que ela faz um trabalho sobre o superdotado na melhor idade, né, com os idosos, também para quem tem interesse. Bom, as perguntas não param, e eu tenho já algumas aqui mapeadas, muito importante, e um interesse muito forte desse nosso grupo aqui, doutora Denise, é sobre a avaliação. Puxa, mas como é que eu vou avaliar a pessoa para saber se ela é superdotada, né? Então, se você puder falar um pouco sobre esse processo, se tem diferença em relação à avaliação de um adulto e de uma criança, quais instrumentos, etc. A doutora Ângela Virgolin, sim, vou falar. Pergunta, Patrícia também quer saber sobre isso. Sim. Bom, eu vou falar do ponto de vista da minha experiência prática no consultório, né? Porque, na verdade, eu tenho um olhar em relação à identificação que é um pouco mais amplo por ter também vivido essa experiência do campo educacional e entender que um professor especializado, um professor bem treinado, também é capaz de identificar os potenciais talentos, né? Mas aí, quando a gente pensa, por exemplo, na aceleração de estudos, né, necessariamente precisa de uma avaliação do psicólogo também. Então, eu vou falar do meu trabalho enquanto psicóloga no consultório, fazendo essas avaliações. É um processo diferente, né, em relação a crianças e adultos. Eu procuro fazer um trabalho de mapeamento muito amplo. Eu gosto muito de ouvir a história de vida do sujeito, acho que para mim é muito significativo, né, então, me trazer referências de coisas que aconteceram ao longo da vida, prêmios que essa pessoa recebeu, medalhas, né, sempre tem, né, destaques em algumas áreas específicas, né, então eu vou coletando muito dessas informações qualitativas, né, sobre a história de vida do sujeito, procuro conversar sempre com uma segunda fonte, né, então eu utilizo, por exemplo, o questionário da doutora Suzana Pérez, né, que ela tem um questionário para o adulto, fazer lá o seu reconhecimento, e um questionário de uma segunda pessoa que convive com esse adulto também para sinalizar alguns pontos. Eu gosto muito desse material, ele traz dados qualitativos importantes para a nossa análise, então sempre peço também para conversar ou com a esposa, marido, a pessoa mais próxima, né, alguém do trabalho, para poder também ter um outro ponto de vista em relação ao que esse superdotado está trazendo. E, obviamente, aplico os testes, né? Então, eu aplico o teste de inteligência, até pouco tempo atrás, estava utilizando o teste de criatividade, que agora eu não estou podendo utilizar mais, porque eles não venceram as normas, né? Tento também mapear um pouco a questão da motivação, né? Então, pensando nessa tríade do Renzulli, habilidade acima da média, criatividade e motivação. E eu acho que a questão mais importante na avaliação do adulto é realmente o desempenho, né? Então, assim, olhar para esse desempenho, como essa pessoa desempenha na vida profissional,
como ela desempenha na área em que ela sinaliza que tem uma habilidade acima da média, né? Então, o teste, ele traz um número, mas essas informações qualitativas, para mim, são muito mais significativas, né? Então, é um processo que dura mais ou menos entre 8 e 10 sessões, é um processo longo, né, e a gente vai trabalhando e avaliando outras questões também, memória, atenção, né, outras funções executivas aí que podem estar presentes também, então eu procuro fazer uma avaliação bem completa. Eu não simplesmente não só aplico o teste de inteligência. Eu acho que a gente tem muitas outras informações que compõem esse perfil do superdotado, né, então eu uso muitos instrumentais, por exemplo, que os professores poderiam usar na escola, né, e como eu trabalho com a formação deles, eu vejo a importância desses instrumentos, eu também uso no consultório algumas dessas coisas aí que me trazem dados que são importantíssimos, né? Uhum. Eu tenho me aproximado muito, trabalhado há algum tempo na perspectiva da neurociência, né? E além da neurociência, que no caso do adulto, da criança, etc., traz muitos dados significativos e algo que nós também inserimos na avaliação e que eu tenho gostado bastante dos resultados é trazer a perspectiva da psicologia positiva. Então, nós temos escalas, por exemplo, que elas avaliam as forças e fraquezas da pessoa. E com isso também, dentro de tudo isso que você falou do mapeamento, eu acho super legal essa abordagem, e concordo e busco por ela também, você olhar a partir da perspectiva da psicologia positiva, aqueles sentimentos de fracassos, de incompetência, eles são fortemente questionados, porque essas escalas trazem para nós quais são as forças dessa pessoa, e, portanto, também, quando a gente traz para o adulto um instrumento, né, não é só um instrumento, mas quando ele vê um instrumento com dados quantitativos, isso também é importante para ele, porque ele vê que tem uma validade científica que não é a psicóloga, né, que gosta dele, que está trazendo aquela informação, mas que tem uma razão, né? É bem importante essa tua abordagem, eu gosto bastante. Deixa eu ver aqui. E eu gosto também de trabalhar com a perspectiva das inteligências múltiplas, né? Acho que é importante a gente reconhecer essas inteligências, né? Porque aí dá mais ainda essa questão dos pontos fortes, né? Então, eu procuro trabalhar um pouco sobre essa perspectiva também, de localizar aí quais são os pontos fortes, né, dessa pessoa. Enfim, temos muitas possibilidades e muitos instrumentos, né? Eu acredito que a avaliação para qualquer idade, ela precisa ser multifatorial, né? Aquilo que a gente vem discutindo na ciência já tem bastante tempo. Precisamos abarcar necessariamente todos os aspectos do desenvolvimento do sujeito, não só o cognitivo, mas também o emocional, o social, as áreas de inteligência, porque eu posso ter um adulto, por exemplo, com várias questões emocionais, e justamente essas questões emocionais impedem que esse potencial apareça. Então, se eu não entendo todo o perfil dele, a avaliação ela vai ficar prejudicada, né? E pegando essa tua fala sobre os diferentes inteligências, enfim, a Bia, ela traz algo que você citou na tua fala, sobre esse adulto que tem interesse em muitas áreas, né? Essa curiosidade em muitos assuntos. E ela pergunta, como descobrir meu talento, visto ter vontade de descobrir sobre vários assuntos? O que você tem a nos dizer sobre isso? Talvez ela tenha vários talentos, né? Uhum. Talvez ela tenha vários talentos, não tenha um único talento, né? Porque a gente pode ter um sujeito que é extremamente focado em uma determinada área do conhecimento, e aí ele mergulha com profundidade naquela área, ele tem um foco muito bem definido, e eu posso ter múltiplos talentos, múltiplos interesses, eu posso me dar bem na escola, eu posso me dar bem no trabalho, eu posso me dar bem na área artística, né? Eu posso me dar bem na liderança, é um perfil mais difícil da gente encontrar, né, esse superdotado que tenha múltiplos talentos é mais difícil, e principalmente em várias áreas, mas pode ser também uma possibilidade, né, e aí você vai experimentando, acho que a gente tem que experimentar para descobrir aquilo que gosta, aquilo que tem talento, tem afinidade, né, experimentar
é fantástico, assim, né? A gente vai descobrindo muitas coisas a partir disso. E investindo nisso, né? Naquilo que gosta de fazer, naquilo que dá prazer, que dá satisfação. Então, talvez ela tenha aí múltiplos talentos, né? Isso é possível de acontecer também, né? A gente tenta quebrar aquele mito de que o superdotado é bom em tudo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que tem superdotados que têm, sim, múltiplas possibilidades, né? Múltiplos talentos. Eu acho que a gente precisa também destacar que durante muito tempo o bom profissional ele era visto como aquela pessoa que tinha uma dedicação exclusiva numa área, né, que entrava numa empresa e fazia carreira lá e aposentava. Hoje, graças a Deus, a gente mudou essa forma de pensar. Então, não tem problema você ser uma pessoa focada e ter uma área e seguir por ela, mas também não tem problema ter múltiplos interesses, porque, inclusive, hoje a gente vê que as profissões aí de maior destaque, não só a profissão, mas os empreendedores, por exemplo, conseguem fazer essa mescla de várias áreas, e a gente tem soluções muito inovadoras. Se a gente for buscar aí a biografia de empreendedores atuais, a gente vê que muitos deles passaram por muitas áreas, assim, que você olha e fala, puxa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a criatividade faz com que alguma forma isso seja organizado e saia em algo bacana, né? Só destacar... Estava conversando até sobre... Estava conversando sobre isso com um paciente hoje, né? Exatamente essa questão da conexão entre várias áreas, né? E o quanto a criatividade dele ajuda a construir algo que é único, né? Então, ele tem múltiplos interesses e ele está muito avançado numa área de estudo, exatamente porque ele faz conexões entre áreas. E a gente ainda tem um pouco esse modelo estanque, né? E a gente falava exatamente disso que você colocou, né? Que o sucesso antes era você começar com a empresa e se aposentar naquela empresa, né? Ganhava até o relógio, dependendo da empresa, né? Tinha determinados marcos aí, né? Então, hoje é diferente, né? A gente pode seguir outros caminhos aí se a gente achar que vai ser mais feliz e mais realizado em outra área, né? Isso, ótimo. Olha, algo que muitas vezes no consultório e, enfim, talvez você também passe por isso, isso é mais especial no caso, é mais corriqueiro no caso do adulto, não que não aconteça com outras idades, mas no adulto a gente vê que tem-se alguns projetos, essa pessoa, ela batalha por aquele projeto, sofre um monte de conquista. Isso o Glauber traz para nós. Puxa, batalhou um monte por um projeto, conseguiu o que esperava, concluiu, vamos para o outro. E quando conclui, não tem esse gosto por aproveitar aquela vitória, né? Na tua experiência, isso acontece também? O que você tem a nos falar sobre esse ponto? Sim, acontece com muita frequência, né? Parece que você se coloca um desafio, né? Então, vamos pensar aí no mundo acadêmico, né? O seu desafio é fazer o doutorado, só quem fez sabe o sofrimento, o processo todo de criação, que é, né? E aí, quando você conclui, é como se você simplesmente falasse, tá, ok, desafio vencido, próximo. E não tem esse espaço para comemorar, para valorizar essa conquista, que foi uma conquista suada, né? É como se a gente vivesse num ciclo de estar constantemente em movimento, constantemente tendo que produzir alguma coisa, e ao mesmo tempo não valorizasse esse esforço, né? Dá um check lá na minha lista, né? Doutorado cumprido, qual é a próxima meta? E aí acaba não dando muito valor para essas coisas positivas que acontecem, né? Isso, na minha experiência, ocorre também. As pessoas acabam não valorizando esses aspectos, ou menosprezando, né? Fala assim, não, mas esse foi um passo tão pequeno, porque o que ela almeja é algo tão distante, né? Que ela fala, não, isso foi só um passinho pequeno. E eu tento ressaltar a todo momento isso, que a gente não pode desvalorizar os pequenos passos. São eles que nos levam longe, né? A gente precisa valorizar também esses pequenos passos, comemorar esses avanços, porque são eles que vão nos levar lá aonde a gente deseja chegar, né? E, geralmente, os superdotados adultos, em especial, eles têm motivações bem grandiosas, né? Então, acabam esquecendo de comemorar
essas conquistas que acontecem aí ao longo da vida. E aí você fala assim, bom, vamos olhar para trás, o que você já fez até hoje? E aí, muitas vezes, tem dificuldade de reconhecer, né, que já ultrapassou vários obstáculos, já venceu vários desafios, já encontrou sucesso profissional, mas parece que está sempre nessa ânsia de buscar mais, né? É a tal da fúria por dominar, né? Então, tem que buscar mais conhecimento, mais informação, me aprofundar mais. E aí, tudo que passou parece que simplesmente existiu para que eu pudesse chegar até aqui, né? Sem tanta valorização dessas conquistas que são tão importantes, né? Uhum, isso mesmo. Bom, estamos caminhando para o fim, estamos já pertinho do nosso tempo, né? Estamos tentando fazer lives não tão longas. Se a gente tirasse para fazer todas as perguntas que nós temos e tantas coisas a dizer, a falar, a compartilhar e também trazer o que os nossos participantes estão colocando, que são informações muito preciosas, né? As pessoas aqui colocando as suas experiências, as suas dores, das suas vivências. Gente, muito bom ter vocês, é muito bom ter esse feedback o tempo todo aqui, muito interessante, muito obrigada por se colocarem nesse bate-papo, porque na verdade é um grande bate-papo e a intenção aqui é trocar mesmo, né? Dê, você foi excelente, muito obrigada, mesmo. Os nossos participantes estão aqui super elogiando e tal, gostaram bastante. Estamos, como eu disse, caminhando para finalizar esse momento. Eu agradeço muito a todas as pessoas que estiveram conosco, aqueles que estão batendo ponto toda quarta-feira, porque quarta-feira é nosso dia de encontro, né? Espero que em algum momento possamos fazer uma quarta-feira presencial, né? Por que não? Daqui a um tempo, né, gente? Na semana que vem, nós estaremos com a doutora Nara Joyce Vieira, falando sobre o enriquecimento intracurricular, então, como atender o superdotado dentro da sala de aula, né? E também ela trará duas convidadas que são profissionais que trabalham com enriquecimento intracurricular da Secretaria Municipal. Então, nós teremos tanto uma abordagem teórica quanto um relato, um compartilhamento de experiências, tá? Convido todos vocês a estarem conosco próxima quarta-feira, às 18h30, que eu tenho certeza que será mais um momento muito rico, como até agora nós tivemos com a professora Delu, com a doutora Tati Nakano, com a doutora Ângela, e hoje com a doutora Denise, que trouxe uma fala muito relevante, de alta qualidade. Então, muito obrigada, Dê. Agradeço bastante, você foi muito assertiva, profunda e simples nas suas palavras, mas sem ser simplista. Então, toda a sua fala ela foi regada de muito conhecimento teórico, científico, com experiências. Faz diferença quando a gente escuta alguém que fala com base na ciência, mas que traz um tom da sua vivência. Então, você fala de algo que você vive. Isso faz diferença. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, né? Fiquei muito feliz e muito honrada de participar desse momento com você. Te parabenizo por essa iniciativa, né? Acho que você tem feito um trabalho brilhante aí na condução dessas lives. E eu também estou batendo cartão, assistindo todas, né? Quarta-feira, às 6h30 sempre assistindo as suas lives. São temas relevantes que têm vindo para cá, né? Então, agradeço muito, assim, o convite. E vou deixar aí, quem quiser entrar em contato comigo, minhas redes sociais, Denise Arantes Breiro, né, tanto no Facebook quanto no Instagram, ou a Inclui Consultoria no Facebook e no Instagram também, né? Sei que não consegui responder todas as perguntas, mas quem tiver interesse em conversar comigo, saber mais coisas, eu estou à disposição também por meio das redes sociais aí, para a gente poder conversar mais profundamente sobre alguns aspectos que a gente tocou de uma maneira muito superficial, porque são muitas coisas, né? Não dá para se aprofundar em uma coisa única. Sim. E a ideia é deixar também um gostinho de quero mais, né?
Sim, sim, quem sabe a gente repete a dose, né? Sim, por que não? Com certeza. Vocês estão me perguntando, desculpe, sobre o curso online que nós teremos gratuito. Eu recebi muitos e-mails e nós estamos respondendo, então você já terá sua resposta. Vou deixar novamente aqui o nosso e-mail para que vocês possam escrever para aqueles que têm interesse em fazer tanto o curso online gratuito quanto o grupo de estudo que nós estamos organizando, tá bom? Então, o e-mail é contato@talentosinstituto.com, tá? Bom, para fechar, convido mais uma vez a nossa presidente, já me lembrou ali, mas eu já tinha dito no começo, senhora presidente, sobre o Combrasde. Convido novamente todos vocês a visitarem a página da Cria Brasilis e também do nosso amado Combrasde. Se associem para que vocês estejam ainda mais perto de todos nós pesquisadores, todos nós que trabalhamos com a área, famílias também que estão conosco, e para que vocês tenham as notícias sempre quentinhas. Gente, boa noite, que vocês tenham um ótimo restante de semana e nos vemos na próxima quarta-feira. Muito obrigada mais uma vez, um super beijo para você e até breve. Tchau, gente. Obrigada, tchau, tchau, um beijo. Beijo.